Você já teve aquela sensação estranha de lembrar algo com absoluta certeza, só para descobrir que não é mais assim? Você tem certeza de que a cauda do Pikachu era preta, ou que o logotipo da Coca-Cola não tinha aquele tracinho. Talvez jure de pés juntos que a mãe da Branca de Neve dizia espelho, espelho meu. E no entanto, algo mudou, algo não bate. Esse fenômeno é chamado de efeito Mandela, e nos últimos anos, relatos e casos vêm crescendo. Teóricos da conspiração, cientistas e leigos se perguntam: será que o efeito Mandela está se intensificando? A realidade estaria se fragmentando? Ou a explicação está dentro da nossa própria mente? O que é o efeito Mandela? O nome efeito Mandela foi criado por Fiona Broom, uma pesquisadora de fenômenos paranormais. Ela e muitos outros acreditavam que Mandela havia morrido na prisão nos anos 1980. No entanto, a história oficial diz que ele foi libertado e chegou a ser presidente da África do Sul nos anos 1990. O problema? Milhares de pessoas lembravam nitidamente da morte dele antes disso. Lembravam de notícias, funerais e até discursos. Como isso seria possível? Fiona começou a compilar casos semelhantes, nos quais grandes grupos de pessoas lembram detalhes errados de eventos. Marcas, falas de filmes, logotipos como se existissem duas realidades paralelas com leves variações, e o termo pegou. Casos clássicos do efeito Mandela. Vamos lembrar alguns exemplos que deixam qualquer um intrigado. Luke, eu sou seu pai. A frase mais famosa de Darth Vader nunca existiu assim. O correto é No, I am your father, mas a maioria lembra diferente. Monopoly e o monóculo. O mascote do jogo Monopoly nunca usou monóculo, mas muitas pessoas juram que sim. Pikachu cauda preta. O Pikachu nunca teve uma cauda com a ponta preta. Mas a imagem está cristalina na mente de milhares de fãs. Looney Tunes ou Looney Tunes? Você diria Tunes, certo? Errado. Sempre foi Tunes, mesmo parecendo ilógico para um desenho animado. Kit Kat, com ou sem hífen? A maioria acredita que há um hífen entre Kit e Kat, mas nunca houve. E a lista é infinita. Febre amarela no Brasil nos anos 90? Não existe registro, o número de continentes? A posição da Austrália no mapa? A cor do C3PO em Star Wars? Tudo parece ter sido reescrito. O efeito Mandela está se intensificando? Nos últimos anos, especialmente após 2020, há uma explosão de novos casos relatados. Mais pessoas dizem perceber mudanças inexplicáveis. E as mudanças parecem cada vez mais específicas, como detalhes de músicas, marcas, posições geográficas ou até órgãos do corpo humano. Mas por que isso estaria acontecendo agora? Aqui estão algumas hipóteses. Hipótese 1. Realidades paralelas. A mais popular entre os teóricos é a ideia de que vivemos em realidades paralelas. Em uma delas, Mandela morreu em 1980. Em outra, viveu até 2013 e, de alguma forma, nossa consciência saltou de uma para outra. Essa teoria conversa com conceitos da física quântica, como o multiverso. Talvez nosso universo esteja constantemente bifurcando em versões alternativas. Mas então surge a pergunta: por que nossas mentes mantêm memórias de realidades que não existem mais? Talvez algumas consciências consigam lembrar da versão anterior. Hipótese 2. Falhas na simulação. Outra teoria bizarra, mas cativante, é que vivemos em uma simulação, como no filme Matrix. E o efeito Mandela seria resultado de updates mal feitos. Imagine que os programadores do universo decidiram mudar pequenas coisas, mas esqueceram de ajustar as memórias de todos. Resultado, um bug na Matrix. Nossa mente se torna a única prova de uma versão anterior da realidade. Essa hipótese ganhou força com cientistas respeitados como Elon Musk e o físico Nick Bostrom, sugerindo que a possibilidade de vivermos em uma simulação não é tão absurda assim. Hipótese 3. Erros cognitivos e memória coletiva. Os mais céticos explicam o efeito Mandela através de falhas de memória e psicologia cognitiva. Nosso cérebro preenche lacunas.
Ele corrige, mistura e reinterpreta lembranças com base em emoções, repetições e contexto. Se muitas pessoas se enganam da mesma forma, cria-se uma memória coletiva falsa. Exemplo: se você cresceu ouvindo a frase espelho, espelho meu, em paródias, comerciais e desenhos, mesmo que o original da Disney diga Magic Mirror on the Wall ... sua mente cria uma falsa certeza, mas então, por que essas memórias falsas são tão vívidas e amplamente compartilhadas? Hipótese 4. Influência da internet e da cultura pop. Com a internet, ideias erradas podem se espalhar com velocidade. Uma imagem manipulada, um vídeo com erro, uma piada, tudo pode viralizar. O efeito Mandela pode estar se intensificando, porque hoje vivemos em bolhas informacionais, nas quais somos expostos às mesmas ideias distorcidas repetidamente. Isso cria um senso de certeza que não existia antes da era digital. E quanto mais gente acredita, mais a realidade parece mudar. Hipótese 5. Manipulação intencional? Alguns mais conspiratórios vão além. E se alguém estiver alterando a realidade de forma deliberada? Experimentos com manipulação da mente em massa, tecnologias de edição histórica, controle narrativo por grandes corporações. Tudo isso aparece em discussões mais sombrias do efeito Mandela. E se o objetivo for apagar parte da memória coletiva, redefinir o passado para controlar o presente? Isso ecoa com o que George Orwell escreveu em 1984. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Mas existe prova? Até hoje, não há provas científicas sólidas de que o efeito Mandela seja mais que uma anomalia de memória coletiva. Mas o que mais intriga é que, em alguns casos, arquivos antigos, vídeos ou objetos físicos parecem ter mudado também. Usuários relatam que suas próprias coleções antigas mudaram. Por exemplo, uma fita VHS antiga agora mostra um logo diferente. Como isso seria possível? Estamos todos loucos? Ou há algo que escapa à nossa compreensão? O papel da física quântica. Alguns defensores do efeito Mandela citam a teoria do entrelaçamento quântico e a possibilidade de múltiplas realidades coexistindo. E se a consciência humana fosse capaz de atravessar linhas temporais ou de manter registros de estados anteriores da realidade? Cientistas ainda não têm respostas. Mas a física moderna já nos provou que o universo é muito mais estranho do que imaginávamos. A verdade está mudando ou somos nós? Talvez a pergunta não seja se o mundo está mudando, mas se nós estamos mudando. Nossa relação com o tempo, com o real e com a memória está em mutação. Vivemos numa era onde a verdade é questionada. Os fatos são reescritos em tempo real e a história parece maleável. O efeito Mandela talvez não seja uma falha do universo, mas um espelho da nossa própria confusão existencial em um mundo hiperconectado e fragmentado. A realidade está segura? No fim das contas, o efeito Mandela continua sendo um mistério. Uma brincadeira do nosso cérebro, um sintoma de um universo maior do que conseguimos compreender. Uma evidência de que estamos sendo manipulados. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa. Nossas memórias não são tão confiáveis quanto pensamos. E talvez, só talvez, o mundo esteja mesmo diferente. E você seja um dos poucos que ainda se lembra de como ele era. Você já experimentou o efeito Mandela? Qual caso te deixou mais confuso? Escreva nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ver isso. Inscreva-se para mais vídeos que desafiam a sua mente.